Senhor presidente, nobres colegas, é um dia importante, um momento importante, o meu último grande expediente desse ano. Todos nós, né, vereadora Tati, gostamos de ter a oportunidade de prestar contas do nosso trabalho, daquilo que a gente faz, para aquele povo lá fora que nos acompanha, que paga nossos salários e que tem todo o direito de saber o que cada um de nós fez, faz ou pretende ainda fazer. Eu venho aqui, então, depois de 3 anos, dizer para a população, né, que cada colega aqui tem o seu nicho, cada colega aqui tem a sua pauta, cada colega aqui trabalha empenhado naquilo que tem mais tendência, naquilo que se sente mais capacitado, todos fazendo a sua parte para que a nossa cidade seja melhor. Alguns mais, outros menos, e quem tem que definir isso é o povo, não os críticos, porque os críticos não são o povo. Os críticos são aqueles que querem o nosso lugar. Então, gente, eu queria dizer, com muito orgulho, apresentar aqui, como apresentei ontem na minha live, né, que esse aqui, senhoras e senhores, esse é o panfleto de campanha do Fantinel de 2020. O panfleto de campanha está aqui. E atrás do panfleto, senhoras e senhores, tem 10 propostas, que muitos diriam, né, as promessas de campanha. 10 propostas, ou seja, 10 promessas de campanha, atrás do panfleto pelo qual eu me elegi em 2020. E eu queria dizer à população que estamos terminando, não terminamos ainda, né? Estamos terminando o 3º ano de mandato. Das 10, o Fantinel já cumpriu 7. E nós temos mais um ano. Só que além destas 7, tem outras que ele cumpriu que não eram promessas e que nem estavam presentes nesse panfleto. E esse panfleto, senhoras e senhores, claro que eu não vou dar esse porque é uma relíquia, né? Só tem um. Mas que quem quiser uma cópia dele, um xerox, frente e verso, com as promessas de campanha, está à disposição para quem quiser, eu posso enviar. Porque aqui a gente fala, mostra e cumpre. A gente não fica só falando, né? Tem que mostrar. Então eu queria dizer o seguinte, de 10, 7 promessas cumpridas. Vamos lá então. Vou iniciar pelo projeto pessoal, né? Que é um projeto que importa a muita gente e todos os colegas conhecem, que é o projeto Agrofraterno, que está no panfleto de campanha, que até o presente momento, senhoras e senhores, já forneceu 570 toneladas de frutas e verduras que foram entregues, gerando qualidade de vida a muitas famílias carentes. Totalmente gratuitos, o alimento de boa qualidade, totalmente gratuito, a mais de 22 bairros de Caxias do Sul que se encontram em estado de vulnerabilidade. 570 toneladas, mais de 500 mil de quilos de alimento que foram doados gratuitamente às custas do meu gabinete, às custas desse vereador aqui. E da ajuda, muitas vezes, de alguns amigos e empresários que muitas vezes colaboram com alguma coisa. Então, promessa cumprida. A outra promessa que posso dizer que essa sim, se eu não estiver mais aqui na próxima legislação, ficará para a história de Caxias do Sul e será sempre lembrada, né? Eu não poderia deixar de dizer outra promessa que está no panfleto, que eu lutaria para trazer a regularização fundiária para Caxias do Sul. Pois no dia 27 de fevereiro de 2021, nesta casa eu protocolei a REURB de Caxias do Sul, baseada na REURB federal, construída
com os meus colegas e amigos advogados, uma boa equipe, protocolamos nessa casa, logo o prefeito nos comunicou o interesse de fazer com que esse projeto fosse aprovado de imediato, tramitando via Câmara de Vereadores, talvez demoraria 3, 4 anos para vir à pauta. Eu retirei com humildade o projeto do protocolo e junto com o prefeito, como vocês podem ver na foto, protocolamos juntos, executivo e vereador, a REURB de Caxias do Sul, que veio a se denominar Esse Terreno é Meu. Que até o presente momento, 1.108 lotes já foram entregues a famílias, trazendo dignidade e segurança. E mais 2.700 estão em fase de regularização. E mais feliz ainda, senhoras e senhores, eu digo aqui, o meu bairro é um desses, que está quase regularizado. Então, mais uma promessa cumprida. Terceira promessa cumprida, está no panfleto. Eu disse que eu iria me dedicar de corpo e alma para que o interior tivesse também escolas infantis. Depois de muita luta, consegui não só a proeza de transformar isso em realidade, mas consegui uma família que doou a casa gratuitamente ao município por 5 anos, sem cobrar 1 centavo de aluguel. Dezenas de crianças serão beneficiadas, trazendo segurança e tranquilidade aos pais. A primeira escola infantil do interior de Caxias do Sul. Nenhum distrito tem escola infantil. Fazenda Souza terá a primeira escola. Já foi licitada, já tem ganhador, já está tudo acertado. Agora está faltando apenas a contratação da empresa, que acontecerá antes do final do ano. E no início do próximo ano serão iniciadas as obras para que a inauguração aconteça entre mês de fevereiro e março, porque a reforma é bem pequena. Então, mais uma promessa, senhoras e senhores, cumprida por esse vereador. Não está no panfleto, mas foi uma coisa que eu sempre disse, que para fazer a cidade andar, não é possível deixar que ela trabalhe somente na entidade pública, porque nós sabemos as dificuldades que Caxias tem na questão financeira. E eu sempre disse, temos que unir o público ao privado, e assim conseguiremos caminhar. Costurando isso e trabalhando isso no meu gabinete, a gente batalhou muito. Depois, com o andar da carruagem, teve também o apoio da vereadora Marisol, teve também uma participação do vereador Cadore, mas a ideia nasceu no meu gabinete. E foram criadas as PPPs de prédios e praças e parques. O de praças e parques ainda não foi homologado pelo prefeito, ainda não foi regularizado, não veio a regulamentação por parte do executivo, mas já foi aprovado. Estamos esperando a regulamentação por parte do executivo para que os empresários possam, então, desfrutar dessas áreas, fazendo delas locais melhores para a nossa sociedade. A dos prédios públicos, sim, senhoras e senhores. Essa já está em funcionamento. E o primeiro prédio público a ser construído, público-privado, graças a esse projeto que nasceu no meu gabinete, é a UBS de Ana Rec. Que se não fosse esse projeto, talvez ficaria sem UBS por vários anos ainda. Usando uma UBS que está lá caindo aos pedaços. Por quê? Não porque o prefeito não quer, não porque o executivo não quer, mas porque a prefeitura não tinha condições econômicas de comprar um outro terreno em local melhor e construir um prédio novo. Assim ela vai ter o prédio novo sem nenhum custo. E simplesmente vai contratar pelo aluguel e colocar os funcionários a trabalhar. Quanta economia isso trouxe ao município? Então, mais um trabalho desse vereador. Vamos lá. A outra promessa de campanha que está no panfleto, aonde eu disse que eu, eleito, abriria a João Escopel, que é a segunda rua de Fazenda Souza. Está aberta. Que eu trabalharia incansavelmente na conclusão dos asfaltos no interior. Nós temos a João Escopel, a estrada municipal, Patrício Pasquale, que está sendo finalizada de asfalto. Abrimos as obras há poucos dias atrás, eu e o prefeito Adiló. Ontem foram abertos os envelopes
da licitação do asfalto de São Valentim da Sexta Légua, que são 900 metros, fazia 16 anos que eles estavam esperando. 16 anos. E dito pelos próprios moradores, senhoras e senhores, teve vários vereadores que não são dessa legislação. Uma declaração de líder no momento, senhor presidente. Segue a declaração de líder. Teve vários vereadores que não estão nessa legislação aqui, que foram lá prometer esse asfalto e nunca cumpriram. Os que diziam os coronéis da Câmara de Vereadores há tempos atrás, né? Que prometeram e não cumpriram. Tiveram deputados estaduais que chegaram aí lá em campanha e disseram o seguinte: daqui 60 dias vai começar as obras. Faz 4 anos que essa promessa foi feita. Essa comunidade me procurou, me pediu socorro. Em reunião com o prefeito Adiló e com o secretário Solete, nós encontramos no CAF o valor necessário para fazer esses 900 metros de asfalto. E já foi licitado e já foi escolhido o ganhador. E acredito que no início do ano que vem, esse povo vai ter o asfalto. É assim que se trabalha. Não deixando o povo 16 anos esperando, através de promessas falsas. Quem promete e não cumpre, não deve jamais se reeleger. Trabalho também desse vereador nessa casa, como presidente da Frente Parlamentar em apoio à construção do aeroporto da Serra Gaúcha de Vila Oliva, o aeroporto de Vila Oliva, aonde me empenhei. A minha parte, como presidente, o empenho maior foi na questão dos acessos do aeroporto. Saber por onde eles vão passar, para que os agricultores possam saber se vai ser na terra deles, se vai ser na terra do vizinho, aonde é que vai passar essa rodovia que vai acessar o aeroporto. Já foi decidido o apanhador aeroporto, já está decidido Gramado, Vila Oliva, e Fazenda Souza está em construção, se haverá uma perimetral ou não, na zona sul da localidade, ou se passará pela João Escopel. Ainda está em fase de regulamentação e de decisão por parte do Estado, porque ele assumiu esse compromisso. Então, mais um trabalho em andamento para o desenvolvimento da nossa região. Eu tinha dito, e está no meu panfleto de campanha, que eu iria me empenhar da melhor forma possível na busca de tecnologias para a nossa agricultura, na questão da geada, na questão do granizo. E da geada ainda estamos em estudos fora do Brasil para conseguir essa solução que, pelo jeito que parece, é a mais difícil de todas. Mas o granizo, esse vereador aqui, ajudou os agricultores a importar as telas para coberturas e agora traz também ao conhecimento dos agricultores. Pela minha alegria e felicidade, já tem um agricultor de Fazenda Souza que encomendou esse equipamento aqui depois da minha fala, né? Que é o canhão supersônico, fabricado na Espanha, que destrói a pedra, né? O granizo nas nuvens, antes que ele atinja as frutas e os hortifrutis. Então, mais uma conquista tecnológica que, na busca, na pesquisa, eu trouxe, e um agricultor de Fazenda Souza já encomendou esse equipamento, que provavelmente chegará nos próximos dias, ao custo de R$500 mil, que cobrirá uma área de mais ou menos de 50 a 80 hectares de plantação estará protegida. Que hoje as telas existentes, elas ajudam, mas elas tiram a qualidade da fruta. A fruta não vem com a cor que ela deveria vir e isso atrapalha o comércio dessa mercadoria. Trouxe ao conhecimento do executivo e dessa cidade também a tecnologia do biogás para as escolas, para a Codeca, né? Aonde o prefeito foi junto comigo ver lá em Nova Roma, onde foi instalado o primeiro equipamento, que funciona maravilhosamente bem. O prefeito disse que logo que tivesse condições econômicas, iria instalar nas escolas de Caxias, e ainda estamos aguardando, porque Caxias gasta hoje mais ou menos 400 a 500 mil reais ano de gás de cozinha para as escolas. Instalando esse equipamento, na época que eu apresentei para o prefeito, a instalação desses equipamentos nas 82 escolas, custaria mais ou menos 600 mil reais, e gasta 400 de gás.
teria gastado 600 e nunca mais gastaria gás. Aqueles 400 mil serviriam para fazer reforma em escolas e deixar a qualidade de ensino da nossa população e das nossas crianças melhor. Talvez não fez por falta de recursos econômicos, a gente entende, mas eu acredito que logo ali na frente essa realidade também se tornará realidade. Mais uma promessa cumprida, que está aqui no panfleto. Eu disse ao povo do interior que eleito fosse, eu traria emendas do governo federal, que na época era o presidente Jair Bolsonaro, pelo qual eu tinha grande ligação, e que eu traria emendas para a compra de máquinas para o nosso interior. Até o presente momento, esse vereador cumpriu a promessa, trouxe 2 milhões de reais em emendas, que foi 1.250.000 reais para a compra de máquinas, e na época que eu cedi essa verba, vinda todas elas do deputado Bibo Nunes, meu grande parceiro, meu amigo, e que nunca se negou a ajudar Caxias do Sul. Um deputado que não é de Caxias, mas que sempre escutou o meu clamor para a nossa cidade e para o nosso povo. Me forneceu todas essas emendas e, quando que o prefeito recebeu a emenda, ele me disse: Fantinel, com esse dinheiro não dá para comprar a patrola porque ela custa 1.400.000. Eu disse: prefeito, o senhor use esse dinheiro, mas quando vier o financiamento das máquinas, o senhor se comprometa comigo de mandar máquinas para a Fazenda Souza, máquinas novas. Hoje ela tem caminhão novo, tem patrola nova e tem retroescavadeira. E tem também uma pá carregadeira que antes não tinha. Promessa cumprida. O restante do dinheiro foi para a saúde, uma parte, e 400 mil reais de emendas foram para as UBS do interior, do qual nenhum parlamentar nunca enviou emendas federais para UBS do interior. Eu encaminhei 400 mil reais para as UBS do interior, para a compra de equipamentos, para tudo aquilo que eles tanto precisam, que nunca foram atendidos. Mais uma promessa cumprida, meu povo. A outra promessa, que, digamos assim, cumpri pela metade, mas não é culpa do vereador, é que eu disse que eu criaria um ponto fixo de policiamento no interior, centralizando esse ponto fixo em Fazenda Souza para atender Vila Seca, Santa Lúcia, Vila Oliva e Criúva, porque dali é um ponto central que poderia atender todo mundo em breve tempo. O local nós temos, o local para a criação dessa delegacia, desse ponto fixo, existe, está lá vazio. Os agricultores se comprometeram em gastar do bolso deles a reforma para transformar esse local num ponto que tenha todas as necessidades, tanto para a brigada quanto para a guarda. Não instalamos ainda porque, infelizmente, né, o nosso governo do estado não faz concurso, não contrata, não nos manda mais policiamento militar para cá, e a guarda também está em déficit de pessoal, por isso está complicada a situação. Porém, conseguiu um meio termo, que é a retomada do policiamento rural nos distritos do interior, que tinha sido retirada. Volta a ter o policiamento rural nos distritos do interior. Então, não consegui 100%, mas o policiamento está funcionando. Senhoras e senhores, essa é a fala desse vereador. Quero desejar um Feliz Natal a todos que me acompanham, a todos que me seguem. Uma bênção do Papai do Céu para todas as famílias, que nesse Natal todos tenham saúde, alegria, felicidade e um abraço. O dinheiro não importa, não adianta dinheiro onde não tem amor. O amor é a maior riqueza e é esse que nós temos que dar ênfase. E também quero nesse momento, senhor presidente, com todo o respeito, com toda a vênia, eu quero dizer que essas conquistas desse vereador, não dos primeiros 2 anos, mas desse último ano, né, elas não são só graças a ele, porque ele poderia não estar mais aqui. Então eu quero aqui, em público, dizer muito obrigado, do fundo do meu coração, aos que hoje eu chamo não colegas, mas chamo irmãos, que entenderam que um ser humano tem defeitos, que um ser humano erra, mas um ser humano que tem dignidade de se arrepender, deve ser reconhecido. E por isso eu quero aqui agradecer ao vereador Adriano Bressan, ao vereador Bortola, ao vereador Cadore,
ao vereador Clóvis Xuxa, ao vereador Fiuza, à vereadora Gladys Frisso, ao vereador Ricardo Daneluz, ao vereador Scalco e ao vereador Velocino Ues, o meu muito obrigado em nome de todo o povo que eu represento nessa casa e que, se Deus permitir, ainda representarei. Muito obrigado, senhor presidente.